Muito bom dia, galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje, provavelmente, vou fazer um vlogzinho aí, mostrando minha rotina, mostrando como é que tá o dia, que eu sei que é o tipo de conteúdo que vocês gostam de ver. Podem ver que minha barba tá precisando de um trato, mas enfim, é isso. Hoje é segunda-feira, agora são umas 15 para 6 da manhã, mais ou menos. É por volta desse horário que eu acordo pra preparar meu café, para preparar minha primeira refeição, e eu já vou partir pro treino. Agora eu tô treinando sempre, todos os dias aí, em jejum, porque pra minha rotina fica muito melhor. Eu vou treinar por volta das 6h30 mais ou menos, acabo por volta de umas 7h30, 8, volto pra casa, e aí quando é 8h30 eu já fiz meu treino, posso trabalhar o dia inteiro, porque a partir do momento que senta na cadeira, abre o WhatsApp, não paro mais. Então, a ideia é essa. Hoje tem treino de Gil também no final do dia, mas vocês vão acompanhando aí. Espero que vocês gostem. Tamo junto. Então, galera, eu gosto muito de acordar bem cedo. Eu sempre sou o primeiro a acordar aqui em casa. Cara, eu acho que a partir do momento que você acorda, tá de noite assim ainda, aquele silêncio, sabe? Você sabe que ninguém vai te mandar mensagem, te incomodar. Aquele momento de paz, sabe? Aquele momento que você pode refletir, pensar no seu dia com calma, sem nada interferir nisso. Então, eu recomendo fortemente vocês que comecem a acordar, sei lá, 30 minutos antes do habitual, para ter esse momento de silêncio, paz, porque, cara, é complicado hoje em dia, rede social, todo mundo tem, todo mundo tá toda hora ali, então é o tempo todo bombardeado de mensagem, de informação. Então, nesse momento que não tem, que a maioria não tá acordada, no caso, é muito bom, porque a gente tá acordado, a gente tem esse momento de paz, a gente consegue pensar tranquilo como que vai ser o dia, planejar o dia. E, cara, eu gosto bastante, recomendo que vocês testem aí. Mas é isso. Toma meu cafezinho aqui, já eu volto. Esse aqui, ó, foi um dos melhores investimentos que eu fiz nos últimos tempos, cara. Essa poltrona é muito confortável. E é isso. Agora, geralmente, esses tempinhos aqui antes de sair pra treinar, eu reservo pra tomar meu café, dar uma relaxada, ter um momento com a minha espiritualidade ali, dedicar esse momento pra... Vamos buzinar aqui. Dedicar esse momento pra Deus. Acho que nada melhor que começar o dia fazendo isso, né? Alimentando nosso espírito antes de alimentar nossa carne. Acho que isso é o principal, assim. E eu tô me forçando. Não vou falar que eu sou o cara mais disciplinado do mundo, que eu faço isso todo dia, mas eu tô me forçando pra fazer isso se tornar um hábito e fazer todos os dias. Assim como essa cadeira aqui, eu comprei ela pra ser um momento onde, um lugar da casa, um espaço ali onde eu relaxo, não trabalho, sabe? Pra poder diferenciar isso, porque quem trabalha em casa sabe que, cara, é muito difícil diferenciar o espaço de trabalho com o espaço de relaxar. E aí acaba que você não consegue fazer nenhum dos dois bem feito. Então eu tô me forçando agora a trabalhar sempre na mesa, no escritório. E quando eu sento aqui, eu sei que eu não vou trabalhar, eu sei que eu vou relaxar e meu cérebro dá essa virada de chave, entendeu? Recomendo vocês a fazerem isso, se vocês estão numa situação parecida com a minha. Mas é isso, vou ter esse momento aqui, partir pro treino. Hoje tem treino de superiores e é isso, continua acompanhando aí. Tava falando pra vocês, né, que primeiro eu vou treinar e depois eu abro o WhatsApp, mas tem exceções. Já tô aqui, ó, porque os alunos em preparação, geralmente, eles me atualizam pela manhã e tem alguns ali que acordam bem cedo pra trabalhar e já precisam saber como que vai ser o plano ao longo do dia. Então, tenho 2 alunos pra competir em breve, já atualizei eles aqui. E agora sim, já vou sair, partir pra academia e é isso, acompanhei. Galera, chegamos aqui na academia, vim aqui no banheiro pra gravar pra vocês, porque tem um som externo lá e eu tô sem microfone, mas treinando superiores, primeira rotação aí, treinando superiores A, das 3 que eu tenho, provavelmente eu vou fazer um vídeo explicando como é que tá a minha divisão de treinos, terceira semana, ou barra microciclo dessa divisão de treinos, então o progresso já tá bem estabelecido, até agora tudo fluindo muito bem, e é isso. Então provavelmente vou gravar um voice over em cima dos exercícios, mas aí vocês vão acompanhando aí, beleza? Espero que fique bom, espero que vocês gostem. Tamo junto.
Começando mais um voice-over aqui para o canal, enquanto eu não consigo comprar um microfone para esse meu celular novo, vai dessa forma mesmo, mas logo eu pretendo estar falando com vocês enquanto eu treino mesmo, beleza? Então, como eu falei para vocês, treino de superiores, né, dos 3 treinos superiores diferentes que eu tenho ao longo dessa rotação, para que eu possa distribuir bem as ênfases de cada treino, dividir o estímulo em diferentes regiões musculares. Eu tenho gostado bastante de trabalhar com mais rotações, assim, principalmente a nível de aumento da margem de progresso, né? Porque querendo ou não, você tem um tempo maior até fazer aquele exercício novamente. Isso tende a ajudar bastante na margem de progresso. Então, comecei no crucifixo aqui na máquina, tá? Essa é uma série de aquecimento. Eu gosto de fazer pelo menos de 1 a 4 séries de aquecimento preparatórias aí. Vai depender do exercício, vai depender muito da carga que eu vou trabalhar, do quão aquecido eu tô naquele dia, mas aí eu fiz por volta de 2 séries de aquecimento ou 3 e já parti para minha série de trabalho. Nesse exercício, no caso, foram 2 séries de trabalho para 8 a 12 repetições. Vocês podem ver que apesar do banco ser inclinado, o padrão de movimento é um crucifixo reto, normal ali, então não vai ter uma ênfase específica na parte superior ou inferior, vai trabalhar o peitoral como um todo, é basicamente uma adução pura de ombros aí, então o peitoral como um todo vai estar trabalhando. Então, 2 séries aqui foi suficiente para direcionar um estímulo bem específico para a musculatura alvo dessa sessão, logo no início do treino, que é o momento que tende a ter maior otimização de estímulo aí, beleza? Logo em seguida a gente já foi para um supino, dessa vez um supino inclinado. Então vocês podem ver que dessa vez no padrão de movimento a gente finaliza com uma flexão de ombro maior. Então a trajetória de movimento ela enfatiza direcionamento de fibras do peitoral superior. E aqui eu fecho o estímulo em peitoral com esses 2 exercícios de forma bem completa. Aqui também foram 2 séries de trabalho para 5 a 8 repetições. Fechou? E aí, peitoral trabalhado, a gente vai para dorsal. E o exercício escolhido para trabalhar dorsal nesse treino foi essa puxada no plano sagital. Esse plano sagital é basicamente o plano ali onde o braço percorre bem próximo ao tronco, como se a gente dividisse o nosso corpo ali entre lado esquerdo e lado direito, passasse uma placa no meio do corpo ali entre lado esquerdo e lado direito. Esse é o plano sagital. E vai trabalhar as costas como um todo, e principalmente o latíssimo do dorso, a parte mais alta do latíssimo do dorso, mais deltoide posterior, parte inferior, medial do trapézio também vão trabalhar. Então é um exercício bem completo, uma variação que eu gosto bastante. Ali também foi 2 séries para 8 a 12 repetições. Logo em seguida, a gente vai para deltoide lateral, né? Querendo ou não, a porção lateral do deltoide foi a única porção que não teve nenhum estímulo até agora. Basicamente, a porção anterior ele teve estímulo por meio do supino, um pouco do crucifixo, e a porção posterior teve estímulo na puxada anterior ali. Então, esse exercício aqui ele vai complementar o trabalho para deltoide, 2 séries também, 8 a 12 repetições. Essa máquina eu gosto bastante de fazer unilateral, porque ela permite que eu ajuste meu corpo de acordo com o eixo da máquina ali para alinhar bem o ombro. Se eu fizer bilateral, eu sinto que não fica tão alinhado com a articulação e não fica tão confortável, tá? Para finalizar, panturrilha. Então, gosto de fazer unilateral ali para não precisar colocar muito peso no leg press, né? Fazer unilateral exige uma necessidade de estabilização um pouco maior, necessidade de sobrecarga dar uma reduzida boa por causa desse motivo também. Então eu gosto de fazer no lateral aqui. Vocês percebem que eu faço uma leve pausa na fase de alongamento, eu gosto bastante, não só porque a musculatura se beneficia desse alongamento, mas também para poder ter um controle melhor de cada repetição. Aqui foi 2 séries também, para 8 a 12 repetições. E em seguida eu fechei com o abdômen, mas acabei não gravando. E o treino foi basicamente isso. Então, galera, finalizei ali o treino, vocês viram, depois vou comentar um pouquinho mais sobre o treino e sobre as estratégias que eu tô abordando em relação a isso. No momento, fui no mercado, corri aqui, tomei banho e agora fazer minha primeira refeição, começar a trabalhar, mostrar pra vocês aqui. O ângulo não está dos melhores, mas o que importa é vocês saberem o que tem aqui. Então, basicamente, aqui tem meu mingauzinho de farinha de arroz, aqui tem 180 gramas de farinha de arroz, 40 gramas de whey, um pouquinho de canela também eu coloco aqui em cima, e aqui tem 2 fatias de pão com 30 gramas de geleia normal mesmo. Então, cara, esse sem dúvidas é o meu pós-treino, a minha primeira refeição, e sem dúvidas a refeição que eu sinto mais fome. Então eu concentro mais de 55%, mais da metade dos meus carboidratos nessa refeição, tá?
não por alguma estratégia específica ou algo do tipo, vai ter mais benefício se você comer muito carboidrato pós-treino. Em alguns momentos podem ter sim, pode ter alguma justificativa, mas eu acho que no contexto geral, assim, pensando no longo prazo, não é o que vai fazer a maior diferença significativa no seu resultado. Mas enfim, simplesmente por causa de fome que eu coloco aqui, beleza? Então essa é a primeira refeição, vou fazer ela aqui, começar a trabalhar e vou conversando com vocês ao longo do vlog. Tentar falar um pouco mais devagar também, parece que sempre que eu tô fazendo vlog, parece que eu tô com pressa, né? E esse não é o meu objetivo, trazendo conteúdo para vocês aqui. O objetivo é trazer um conteúdo que agregue, um conteúdo profundo, que eu possa me expressar, e não tem como se expressar com pressa. Então vou tentar manter a calma sempre para falar com vocês aqui. E é isso, e um cafezinho também, beleza? Eu gosto de comer a primeira refeição assistindo uma série. Atualmente estou assistindo Prison Break, muito boa, tô na 4ª temporada agora, e na maior parte das vezes eu assisto ela só enquanto eu tô comendo minhas refeições, então querendo ou não, eu tô há um bom tempo assistindo ela, mas eu tô curtindo, fechou? É isso, vou comer aqui agora que eu tô morrendo de fome e logo eu volto com vocês. Então galera, terminei de comer ali e agora estou eu aqui no meu recinto, meu escritóriozinho. Aqui é onde eu vou começar a trabalhar e é onde eu fico a maior parte do meu dia, tá? Então, para quem não sabe, eu trabalho com consultoria online. Inclusive, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho e tal, entra lá no meu Instagram, já me segue lá para acompanhar minha rotina, etc. Lá eu vou estar sempre avisando quando sair vídeo novo aqui, mas me segue lá porque no link da minha bio vai ter o contato certinho para vocês saberem mais informações da consultoria. E é isso. Então, trabalho com consultoria, eu atendo todos os meus alunos aqui. Então, assim, a partir do momento que eu sento aqui, eu já começo a fazer as atualizações que a galera mandou no final de semana. Tem alguns protocolos para montar, tem alguns posts para fazer, alguns vídeos para editar. Então, daqui eu fico até mais ou menos meio-dia, 1h da tarde, que é onde eu vou parar para cozinhar as próximas refeições ali do almoço e tal, beleza? Então é isso. Cara, eu sou muito grato por poder trabalhar com isso, sabe? Porque realmente eu faço o que eu amo todos os dias. Eu amo aqui estar ajudando as pessoas, sabe, a atingirem o melhor delas. Eu falo sempre que o meu objetivo não é só ajudar elas a conquistarem um físico melhor, é tentar, por meio do processo que envolve a melhora do físico, elas se tornarem pessoas melhores em todas as áreas da vida delas, sabe? Quem já trabalhou comigo, quem conhece meu trabalho, sabe que eu tento fazer um formato bem integrativo, assim, buscando trabalhar todas as áreas da vida, porque eu acho que dessa forma eu consigo somar de forma positiva na vida de alguém, porque você ter uma evolução vai muito além de melhorar o seu físico, ter um tanquinho, sabe? Eu acho que você poder ter uma evolução em todas as áreas da vida é um impacto muito maior e é a forma que eu gosto de trabalhar, tá? Então, geralmente, primeiro eu vou dar uma atenção para a galera que está em preparação e depois eu vou para a galera do lifestyle ali, que a gente chama, né? Que é os não competidores, tá? E é isso, acho que não tem muito mais o que falar, como eu falei para vocês. Eu tento sempre, para mim que trabalho em casa, é muito importante fazer essa separação, né, além do horário que eu tenho para trabalhar e para descansar, o espaço, sabe? Porque acontece que, se eu fico trabalhando no sofá, a partir do momento que eu vou descansar, por exemplo, que eu tenho que me desligar do trabalho e eu deito no sofá, fica difícil, sabe, do cérebro virar a chave, assim, e realmente relaxar, descansar, deixar o trabalho de lado. Então, você mudar o ambiente que você está é muito importante para isso. Eu, pelo menos, vejo isso na prática. Então, eu sei que quando eu estou aqui no meu escritório, é momento de trabalho, não é hora de relaxar, descansa depois. A partir do momento que eu vou lá para a sala, tenho o meu sofá, tenho a minha poltrona, lá eu viro a chavinha na minha cabeça, eu desligo do trabalho, foco só em descansar e tal, e vou fazendo dessa forma, mudando o ambiente, com certeza me ajuda bastante, tá? Aqui eu tento sempre botar o meu celular no modo trabalho, então assim, nenhuma notificação vai chegar para mim que possa me atrapalhar. A partir do momento que eu sento e que começo a atender os meus clientes, só eles importam. Nada que está acontecendo no meu celular vai me atrapalhar, e isso aí eu vou ver só depois ali, na hora que eu parar de trabalhar, porque é o que eu falei mais uma vez, pra gente que é o próprio chefe, pode-se dizer assim, e é autônomo, trabalha em casa também, é muito fácil a gente se distrair e acaba não dando conta das demandas, né? Então eu realmente preciso ser rígido dessa forma para que eu possa separar os meus horários de trabalho, para que eu possa dar conta de tudo que eu tenho que fazer. E é basicamente isso, cara. Então aqui, vou começar a trabalhar aqui e se tiver mais alguma coisa para mostrar para vocês, eu mostro. Continua acompanhando aí. Tamo junto. Galera, parei um pouco aqui para almoçar. Na verdade, estava cozinhando, né?
Então, parei ali por volta da 1 da tarde, agora são 1h43. Almoçar, entre aspas, né? Fazer a segunda refeição aqui, porque eu não almoço, eu faço 4 refeições do dia na hora que dá, basicamente. Mas é isso, fazer a segunda refeição aqui. Aqui eu tenho por volta de 250 gramas de arroz, eu falo por volta porque eu peso cru, tenho 80 gramas de arroz cru aqui, 300 gramas de frango cru também, que deu por volta de 200 pronto, e 100 gramas de cenoura, tá? Então, aqui é a parte salgada da refeição. E aqui tem 100 gramas de mamão, né? Então essa é a minha segunda refeição. Vou fazer mais uma refeição ainda antes de ir pro Gil, e eu tenho mais uma antes de dormir. Eu vou mostrando para vocês. Mas é isso, finalizei a maior parte das atualizações aqui. Eu gosto de finalizar a maior parte das atualizações ali até umas 2 da tarde, mais ou menos. E aí o restante do dia eu separo para montar protocolo de aluno novo, editar vídeo, montar post, passear com a minha cachorra, fazer as coisas de casa. Inclusive tem que arrumar um varal aqui mais tarde pra minha mulher, senão ela vai me matar. Tô falando que vou arrumar, mas hoje eu falei de hoje não passa. Tem que resolver algumas coisas na máquina, é aquilo, né? A vida não é só trabalho, temos que fazer mais coisas também. Mas é isso que eu falei, eu gosto de fazer a maior parte das atualizações, que são as prioridades, no caso, né? Que as pessoas estão esperando resposta mais rápida, até umas 2 da tarde. E aí, como o meu Gil é só às 7 da noite, eu tenho esse espaço de 5 horas aí pra, como eu falei, montar protocolo, editar vídeo, fazer as coisas aqui de casa, ir no mercado se precisar. Enfim, é dessa forma mais ou menos que eu organizo minha rotina. Mas é isso, fiz essa refeição aqui, agora por volta de 2 horas. Vou fazer a próxima por volta de umas 5, mais ou menos. Mas é isso, vou mostrando pra vocês. Agora, assim que eu finalizar essa refeição, vou voltar aqui pro computador, que tem bastante coisa pra fazer ainda. É o que eu falo, cara, minha rotina é bem monótona, não tem muita coisa pra mostrar. Mas é isso, eu vou ver de que forma eu consigo trazer esse tipo de conteúdo pra vocês aqui, pra que fique um entretenimento legal, assim, também. Pretendo trazer alguns vídeos informativos, além desses vídeos de vlog, porque igual eu falei, velho, vlog vai ser a mesmice, assim. Me fala até aqui nos comentários se vocês querem, mesmo que seja bem parecido os meus dias aí que eu traga, como que eles são. Mas eu pretendo trazer também alguns outros formatos de vídeo, fechou? É isso, eu vou comer, que eu tô com fome, botar meu Prison Break aqui pra assistir e voltar pros trabalhos. Um abraço. Galera, voltando aqui, tem esse caso de um aluno meu aqui, um aluno natural também, vou mostrar o físico dele pra vocês. Ó, ele é natural, já treina há muitos e muitos anos de forma natural, então já tá naquela fase em que os ganhos ficam cada vez mais difíceis. Tem um físico bem bom, sabe? A gente tá batendo bastante aqui nos membros inferiores, principalmente costas aqui. A gente vê que o que falta para essa pose é trazer mais maturidade no posterior de coxa aqui, enfim. Agora vou explicar um pouquinho do caso dele. Ele é um cara que não tem pretensão nenhuma de competir e tal, e por ser um cara que treina há muito tempo de forma natural, ele sabe o tempo que leva para colocar massa muscular, sabe? E ele é muito sensato em relação a isso. Então a gente decidiu fazer um processo bem no longo prazo, assim. A gente fez 40 semanas em superávit calórico, bem gradual. Então foram 40 semanas subindo o peso dele de forma muito gradativa, de forma que a gente realmente fosse numa velocidade o mais próximo possível do que ele ganha massa muscular. A gente sabe que não tem como fazer isso, nunca vai conseguir, mas o processo gradual permitiu que a gente colocasse uma quantidade de peso legal, colocasse uma quantidade de massa legal e preservasse o percentual de gordura. Então vocês podem ver aqui na tabela, vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui as informações a partir da semana 4, lá do mês 11 de 2024, tá? A gente começou por volta dos 70 quilos, mas como aqui já era a semana 4, a gente começou com 68, 69 e veio subindo. Vocês viram que foi extremamente gradativo aqui, eu vou registrando todas as alterações. E dos 75 para o 77,9, que foi onde ele parou, a gente não precisou fazer absolutamente nenhuma alteração na dieta, tá? Foi suficiente para colocar ele no superávit no superávit necessário para que o peso subisse na velocidade que a gente queria. Vocês veem, foi um processo extremamente gradativo, mas garantiu que a gente finalizasse o processo aí de superávit na composição que ele está agora, sem ganho excessivo de gordura, nem nada do tipo. Pera aí, eu vou voltar para mim. Sem ganho de gordura, nem nada do tipo, e pudesse fazer um processo de cutting muito mais tranquilo aí, principalmente por ser natural. A gente não quer um processo de cutting muito agressivo para não sacrificar muita massa muscular. Então acredito que por volta de 16 semanas a gente vai conseguir de forma bem tranquila e bem devagar secar o que ele precisa, sabe? Então, mas eu gosto de falar que tudo depende, qual é o ponto que eu quero chegar? Tudo é questão de preferência pessoal. A grande maioria das pessoas não tem
paciência para se manter 40 semanas em um processo tão monótono como esse, sabe? Então, para que a pessoa tenha uma adesão melhor, talvez abordagens, sei lá, com menos tempo ali, talvez 20 semanas de fase de ganhos um pouco mais agressivas e depois faz um cutting, vai fazer mais sentido. Por quê? Porque no final das contas ela vai passar o mesmo tempo em superávit calórico e cutting, mas se eles forem mais, como que eu posso dizer, mais distribuídos dessa forma, quebra um pouco a monotonia e consegue fazer com que a pessoa seja mais constante. Então assim, eu prefiro sempre um processo gradual, porque dessa forma a gente conseguiu progredir de forma bem gradativa nos treinos e tal, tudo fluiu muito bem e a gente vai conseguir fazer um cutting muito tranquilo, sem puxar nada, sabe? Então o ponto principal é isso, cara. Eu acho que a adesão, principalmente a gente está conversando agora na nova divisão de treino que a gente vai montar, ele é um cara que, por preferência pessoal, eu vejo que no físico dele, o glúteo dele precisa melhorar, inferiores como um todo, inclusive glúteo precisa melhorar, mas por preferência pessoal dele, ele não quer, sabe, melhorar, hipertrofiar mais o glúteo. Então não tem porquê eu levar só a preferência física dele, a necessidade física dele em consideração. Se ele não quer melhorar o glúteo, para que eu vou montar um treino, por exemplo, com um treino de inferiores focado em glúteo? Não tem sentido, sabe? Ele não vai fazer com prazer, não vai treinar com motivação, não vai ter progresso e dificilmente vai conseguir ter uma boa adesão no treino como um todo. Então a gente faz um treino ali mais voltado para as outras partes inferiores, no caso quadríceps, posterior de coxa, e dessa forma, por mais que não seja o mais otimizado para desenvolver os inferiores dele como um todo, ele vai para os treinos com muito mais motivação, vai conseguir ter muito mais adesão no longo prazo. Então é aí que entra a questão de preferência. Todo o processo dele foi preferência. Ele quis ter um processo mais longo, mais gradual e ter um treino de acordo com as necessidades e prioridades que ele quer em relação ao físico dele, e não que eu como treinador vejo que o físico dele precisa melhorar. E a gente precisa encontrar um equilíbrio aí, porque eu como treinador preciso ter as minhas exigências também, mano. Eu acho que a gente precisa fazer isso, e equilibrando as prioridades que ele tem em relação ao físico dele, que eu como treinador tenho também, a gente consegue fazer o melhor trabalho. Pender para os dois lados, nem ser um treinador muito, como que eu posso dizer, muito liberal, nem ser um treinador muito liberal, que simplesmente faz tudo que o aluno quer, mas também não ser um treinador que não leva as prioridades do aluno em consideração, sabe? Acho que esse é o principal ponto que eu quis chegar explicando a situação do Tomás. Mas é isso, vou continuar as atualizações aqui. De volta aqui com vocês, galera, e como vocês podem ver, seguimos no mesmo ambiente, fazendo praticamente a mesma coisa. Já finalizei boa parte das principais coisas que eu tinha para fazer em relação ao trabalho. Eu geralmente começo a trabalhar por volta das 9, geralmente antes que os alunos estão em preparação e tal, mas responder a atualização, enfim, a partir das 9 e paro às 19, né? Geralmente assim funciona. Então, a partir de agora, já respondi todas as atualizações da galera de hoje, né, de segunda-feira. Montei o que eu tinha que montar em relação a protocolo e etc. Então, a partir de agora até às 7 eu fico à disposição aqui respondendo mensagem, dúvida e tal, tá? Então, eu vou fazer minha terceira refeição. Acabou que eu não vou no Gil hoje, porque não deu muita gente no treino, acabou cancelando a aula, enfim. Não vou no Gil hoje, então provavelmente eu vou fazer um cardiozinho HIIT aqui na minha bikezinha que eu tenho aqui no meu escritório, que por sinal é um investimento, hein, cara. Eu comprei ela uns 2 anos atrás, pago uma vez só, né, mas compro uma bike de qualidade e, consigo fazer meus cardios aqui quando a rotina tá mais corrida e tal, não tem desculpa. Então eu vou fazer meu cardio HIIT, depois eu explico pra vocês como que eu vou fazer, e passear um pouco com a Tereza, que é minha cachorra. E aí provavelmente aí finaliza o dia e amanhã se repete praticamente a mesma coisa. E é isso, beleza? Então continua acompanhando aí, logo eu volto com vocês. Então é isso, galera. Acabei não fazendo HIIT. Pensei bem, amanhã tem treino de perna cedo. Falei, cara, vou dar uma segurada. Fiz uns 40 minutinhos de cardio. Geralmente a hora que eu tô fazendo cardio ali é a hora que eu faço meus posts no Instagram. Então, mais uma vez, se você não me segue no Instagram, pra vocês verem que eu tô girando, porque tem um boi gigante me puxando aqui de 60 quilos. Mas, mais uma vez, se vocês me seguem no Instagram, segue lá. Tô postando meus treinos diariamente lá há anos já, então a galera que me acompanha curte bastante. E acho que vale você dar uma chance aí pra você ver se você curte também, tá? Então eu fiz o cardiozinho ali, uns 40 minutinhos. Então hoje foi treino de musculação pela manhã, cardio à noite, era pra ser Gil, mas acabou tendo um cardio normal ali na bike mesmo. E agora eu tô fazendo uma caminhadinha com a Tereza, porque, querendo ou não, cara, se você tira o escapamento da sua moto ou coloca algum outro escapamento para fazer mais barulho,
Ai, ai. Não vou falar nada. Mas enfim. Caminhada com a Tereza agora. Dá uns 20 minutinhos, já é suficiente pra ela fazer o xixi dela, cheirar os lugares e tal. Querendo uma cachorra bem grande, então dá pra ela ficar dentro de casa o dia todo. Mesmo a casa tendo um quintal legal e tal. Cachorros precisam sair, sentir cheiro de outros cachorros. É isso, faz bem pro estresse pra ela não destruir minha casa. Mas enfim, vou finalizar essa caminhada aqui. E a partir de agora eu já não trabalho mais, já são mais de 7 horas já. Agora é chegar em casa, minha esposa foi treinar. Então agora é hora de chegar em casa, lavar a loucinha, preparar a última refeição e relaxar com ela. Isso também é importante, tá, galera? A gente dedica muitas vezes o nosso tempo ali para trabalho, treino, essas coisas. Trabalho, treino, tudo isso tem sua importância na nossa vida. Mas a gente não pode esquecer do mais importante de tudo, que é a família. Então, vou dedicar esse tempinho aí pra dar uma relaxada e amanhã começa tudo de novo. Mas eu devo mostrar mais alguma coisa pra vocês antes de finalizar o vlog, acompanha aí. Galera, então cá estou eu pra finalizar o vlog com vocês, fazer minha última refeição aqui. Aquele bom e velho pão com ovo. Aqui eu tenho 60 gramas de carbo vindo de pão, 4 ovos inteiros, um pouquinho de requeijão light e 100 graminhas de mamão. Não lembro se eu mostrei a última refeição, que foi a refeição número 3, mas foi a mesma do almoço ali, no caso, a segunda refeição que eu mostrei pra vocês, exatamente igual. E é isso, finalizar o dia agora, dar uma relaxada. Vocês viram como é que é meu dia, cara, é basicamente de segunda a sexta assim. Mas é isso, falem nos comentários pra mim se vocês querem que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, mostrando meu dia. Apesar de ser monótono, eu acho que com o tempo eu vou aprendendo a fazer esse negócio de vlog, mostrar algumas coisas do meu dia, lembrar de mostrar, que acho que isso é o que mais acontece, eu acabo esquecendo ao longo do dia. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir no Instagram, que eu vou deixar mais uma vez aqui em cima. E é isso, aguardem mais conteúdos aí. Tamo junto.